Olá pessoal, vamos para mais um episódio do nosso curso de Programação Python. Esse é o episódio número 4. Desde o início dessa segunda temporada nós estamos falando de funções. Especificamente nós falamos sobre como utilizar funções que já vem no Python. Mas no episódio de hoje nós vamos falar como criar nossas próprias funções, que é uma coisa bastante interessante, tá certo? Meu nome é Andrés Menendez, sou professor da Universidade Federal de Sergipe e esses são os slides que eu estou utilizando, tá certo? Vou aqui até o slide número 11, que foi onde a gente parou, tá certo? Para que a gente possa dar uma olhada no que a gente vai mostrar. A voz não está muito boa, porque eu estou um pouco gripado, tá certo? Mas vamos tentar assim mesmo. Vejamos aqui que, como eu ia dizendo, Python permite que a gente crie novas funções e possamos utilizá-las nas nossas chamadas de programas, tá, pessoal? Como é que a gente faz uma função? A gente segue uma certa sintaxe, tá certo? Como é que nós fazemos? Como está aqui. Nós utilizamos def, que é para definir uma função. Logo após o def tem o nome da função, o nome que você vai dar para a função. E entre parênteses nós vamos colocar quais são os parâmetros que essa função recebe. Inicialmente vamos usar sem parâmetro, tá certo? Mas vamos mudar um pouco, vamos ver isso um pouco mais para frente. Depois, como a gente já está acostumado, quando a gente vai fazer um bloco, 2 pontos, e aí vem indentado todos os comandos necessários para a definição da função. Então é relativamente simples, relativamente não, é muito simples, né? Se a gente for olhar e comparar com outras linguagens de programação, essa sintaxe é muito simples, tá certo? E aqui nós temos a Microsoft aí me enjoando, para atualizar o meu Office, mas vamos lá. Como é que nós criamos uma função? Aí nós temos aqui um exemplo. Def, como nós falamos aqui, né? Def, o nome da função, imprima o nome da função e depois um conjunto de parâmetros que, como eu disse, posso ou não ter. Então aqui não tenho nenhum parâmetro, 2 pontos, indentado aqui aqueles que fazem parte do bloco da função, que nesse caso é simplesmente um comando de impressão. Então, o conjunto de comandos dessa função, que não é muito útil, tá? Mas é só para exemplificar, olá, eu sou uma função, tá certo? Então, como definimos a função? Está aqui, tá certo? Mas lembre que nós vamos ter que chamar essa função, porque senão não faz sentido nenhum a gente chamar essa função dentro de um ou mais programas, tá certo? Como é que nós podemos fazer isso? Peguei, depois que eu defini a função, nessa linha 4 aqui, por exemplo, eu coloquei lá imprima e abre e fecha parênteses. Então, isso é o que nós chamamos de chamada da função. Essa chamada da função vai desviar o fluxo do programa para a função, executar tudo que tem na função e retornar ao ponto de chamada. Tá certo? Então, a chamada de função tem essa característica. Ele desvia o fluxo para a função executa tudo que tem que executar e ela retorna ao ponto de chamada. Tá certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo para que a gente possa ver esse fluxo, tá certo? Então eu defini a função, como vocês podem ver aqui, tá? Aí eu fiz o seguinte, mandei imprimir antes da chamada, chamei a função e mandei imprimir depois da chamada. Só um minutinho para soltar, a garganta tá ruim mesmo. Para que a gente possa ver o fluxo. Se a gente colocar esse programa aqui para executar, o que nós vamos ter como resultado é isso aqui, ó. Antes da chamada, ou seja, esse comando aqui, aí depois ele foi para o imprima, aí ele imprimiu lá, olá, eu sou uma função, que é isso aqui, e aqui, ó, ele voltou e imprimiu depois da chamada. Então, é isso que você tem que ter na cabeça, tá, pessoal? Quando eu tenho a chamada de uma função, ele vai desviar para a função, vai executar tudo que tem lá dentro da função e vai retornar para o ponto de chamada. Sempre esse raciocínio, tá, pessoal? Sempre esse raciocínio. Bom, então, bem fácil criar uma função, tá certo? Não tem mistério nenhum. Agora, como é que nós vamos fazer para passar parâmetros? O que é um parâmetro? Na verdade, um parâmetro é um valor que você precisa passar para a função para que ela possa executar baseado naquele valor que você está passando. Quando a gente pensa nesse exemplo, não tem o porquê estar passando nenhum parâmetro. Por quê? Porque o parâmetro que eu estou passando não serve para nada. Então, na verdade, eu passo o parâmetro, que é como a gente chama, passagem de parâmetro.
quando esse valor é necessário para o cálculo de alguma coisa lá na função ou para que esse parâmetro sirva para alguma coisa dentro da função, tá certo? Então aqui, ó, eu mudei a função anterior, onde eu fiz o seguinte, ao invés de ele imprimir, olá, eu sou uma função, eu digo o que eu quero imprimir. Eu passo para ele poder imprimir. Também é uma função apenas de exemplo, porque isso existe já com o comando print. Não necessariamente precisar criar uma função para isso, tá certo? Mas só para que sirva de exemplo, tá certo? Então veja que eu coloquei aqui o parâmetro. Se eu tiver mais de um, eu uso vírgula, tá, pessoal? Parâmetro, vírgula, parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2 e assim por diante, tá certo? E ele mandou imprimir aqui dentro da função parâmetro. Então, o valor que eu passar para ele, ele imprime, certo? Um detalhe, tá, pessoal? Um detalhe. Veja, eu posso definir aqui, né, a função e posso passar como parâmetro tipos diferentes, tá? Isso não é uma coisa muito comum na maioria das linguagens de programação. O que nós fazemos normalmente, por exemplo, em Pascal, é definimos aqui qual é o tipo que eu vou passar. Em Java também eu defino qual é o tipo que eu vou passar. E eu só posso passar aquele tipo. Se eu tentar passar um tipo diferente, o compilador vai dar uma resposta, dizer, ó, uma resposta não, né? Vai dar uma mensagem de erro dizendo, ó, aqui você está tentando passar um parâmetro que não é o parâmetro que a gente está esperando. Ok, pessoal? Então, veja, nós definimos uma função passando parâmetro, e nós podemos perceber que eu posso passar qualquer tipo de parâmetro para a função, tá certo? É claro que a gente tem que ter alguns cuidados aí, tá certo? Imagina que eu estou passando um número, eu estou somando os números aqui, se eu passar um string, ele provavelmente vai dar erro, tá certo? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Aqui, eu estou definindo uma função que vai retornar um valor, tá certo? Isso também é muito comum. Vou tomar mais um gole d'água, tá, pessoal? Isso também é muito comum, porque às vezes as funções executam determinados cálculos e a gente quer que o resultado seja devolvido para quem chamou aquele valor. Então, por exemplo, se eu defino uma função soma, onde eu passo 2 valores, eu quero retornar o resultado disso, tá certo? Como é que eu faço isso? Usando a palavra reservada return, e eu devolvo, né, nesse caso, a soma de A mais B, onde A e B são parâmetros, tá certo? Vamos pegar esse exemplo e vamos executar, tá certo? Porque senão a gente fica só no blá 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 e não entende muito bem, não, né? Não percebe que está a parte de arquivos, tá, pessoal? Um pouco mais para frente. Então, def soma, onde eu vou passar A e B, podia ser x e y, tá? Onde eu devolvo return A mais B, tá certo? E aqui, posso fazer assim, ó, print soma de 10 mais 20. E vamos botar para rodar. Vamos ver se está tudo ok. Opa, temos que sair desse, né? O resultado está por aqui por trás. 30, ok? 10 mais 20, 30. Ok, pessoal? Se eu passar aqui, ó, print soma 1.1, 1.2, o que vocês acham que vai acontecer? 2.3, beleza? Passei tipos diferentes. Se eu chamar aqui, ó, print soma 1 e 3.14, o que vai acontecer? Somou, tá, pessoal? Que bacana. Agora, vamos forçar, né, aqui a barra. Soma 1 mais... Opa, mais não, né? 2. O que vocês acham que vai acontecer, tá, pessoal? Isso é bem bacana. 12. Por quê? Porque, na verdade, ele concatenou, né, pessoal? Ele concatenou. Estão lembrados de strings? String, quando você junta, né, quando você soma, na verdade, ele concatena e não soma como se fosse numeral. Beleza, pessoal? Então, está aí nosso exemplo de criação de funções, tá certo? Então, bem tranquilo, ok? Aprendemos a criar uma função sem parâmetro, depois nós passamos parâmetro, depois no final nós passamos parâmetro e devolvemos resultado, tá certo? Então, nesse episódio número 3, nesse episódio número 4, eu queria mostrar isso, tá certo?
da criação das funções. É claro que temos mais coisas aqui, certo? Nós vamos ver outros exercícios sobre criação das funções para que a gente possa praticar um pouco mais, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A parte de criação da função é isso, tá certo? Esses outros slides que eu tenho aí é para que a gente possa criar novas funções. Então, até mais, pessoal. Até o próximo episódio.